O sexo de uma pessoa é definido a partir das características corporais presentes no nascimento. Uma das primeiras perguntas feitas quando um bebê nasce é se ele é menino ou menina. Mas existem também os intersexos, que são aqueles que nascem com órgãos sexuais e ou reprodutivos diferentes do que se espera para o sexo masculino ou feminino, pois eles possuem aspectos de ambos os sexos. Já a orientação sexual diz respeito ao interesse afetivo, amoroso e sexual de uma pessoa em relação às outras pessoas. Os heterossexuais sentem atração por pessoas do sexo oposto. Os homossexuais sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Os bissexuais sentem atração por pessoas de ambos os sexos. Os pansexuais têm uma atração sexual ou afetiva independente de gênero ou sexo. E os assexuais não sentem atração por nenhum gênero, mas ainda não há um consenso de que a assexualidade é uma orientação. Ela ainda está em construção. A identidade de gênero se refere às características psicológicas e sociais de um indivíduo. São os sentimentos e as percepções pessoais em relação ao seu gênero. Diz respeito a como a pessoa se vê. Os cisgêneros se identificam como o gênero que lhe foi dado ao nascer. Já os transexuais ou transgêneros identificam-se com um gênero diferente do determinado no nascimento. Muitos têm a sensação de terem nascido no corpo errado. Quando o assunto é sexualidade, são inúmeras as possibilidades. Cabe a nós entendê-las e respeitá-las. Iremos apresentar o trabalho que fala a respeito da proteção do direito à diversidade sexual e o sistema global de direitos humanos. Iremos falar a respeito da diversidade sexual, que todo ser humano tem direito de escolher a sua opção sexual. Ou seja, o ser humano como ser individual tem a sua escolha em si, o livre-arbítrio de fazer a sua escolha. E de que forma os direitos humanos garantem que tal direito seja respeitado, quais os mecanismos que protegem tais direitos a nível regional e global. Irei começar a falar do mecanismo a nível regional, falando-se de nosso país, a respeito da Constituição Federal, ao qual no artigo 3º, no inciso 4, diz que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer forma de discriminação. E também no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, ou seja, evidencia-se ali direitos fundamentais, ou seja, o direito ao respeito do ser humano como ser individual, um ser que pode decidir as suas escolhas, que não deve ser tratado de forma diferente. Todavia, há um grupo de pessoas com a diversidade sexual que não tinham direitos individuais respeitados ou sendo, no caso concreto, colocado em ação como as outras pessoas tinham. As outras pessoas que eu digo são pessoas, homem e mulher, num relacionamento heterossexual. O direito, por exemplo, de ter uma união, um casamento no civil, no cartório, reconhecimento de uma união homoafetiva não era reconhecido. Adiante desse não reconhecimento, vale falar a respeito da diferença entre igualdade material e igualdade formal. A igualdade formal é aquela em que a letra da lei ela é aplicada de forma genérica a toda uma população. Já a igualdade material quer buscar um grupo específico de pessoas que não estão tendo direitos individuais concretizados, não estão tendo a possibilidade de concretizar esse direito. E de forma que no ano de 2011 teve uma arguição de descumprimento de preceito fundamental do STF de número 132, juntamente com a ação direta de inconstitucionalidade de número 4.277, a qual os ministros decidiram de forma unânime o direito de reconhecer a união homoafetiva como unidade familiar, equiparando-se assim ao regime concernente à união estável entre homem e mulher, regulado pelo artigo 1723 do Código Civil Brasileiro. Ou seja, aí foi posta a igualdade material de uma forma concreta, sendo respeitada todos os direitos inerentes a um grupo específico de pessoas.
Dessa forma, os direitos humanos estão sendo colocados em prática, ou seja, o ser humano está sendo tratado de forma específica, não como ser genérico, mas como um ser especial que deve ter todos os seus direitos respeitados. Bom dia a todos, sou Marineuza Bravin, acadêmica de Direito do 4º período e componente do grupo que vai apresentar o trabalho com o tema sobre a proteção dos direitos, a diversidade sexual e o sistema global de direitos humanos. Eu venho falando sobre o direito à diferença à luz da concepção contemporânea dos direitos humanos. Nós fizemos vários estudos, dentre eles achamos interessante trazer a teoria de que trata o autor Joaquim Flores. Joaquim Flores, ele vem nos trazendo que os direitos humanos compõem uma racionalidade de resistência, que busca o espaço de luta de dignidade humana. Ele busca o espaço de dignidade social. Dentre esses temas que Joaquim retrata, ele traz o termo dicotomia, que é onde retrata das condições de trabalho, da discriminação do ser humano, da modernidade, onde o homem que está buscando seus direitos humanos, ele tem seus direitos inalienáveis, né, intocáveis, como o direito à vida e o direito à liberdade. Trazendo esse mesmo assunto para o âmbito jurídico, vejamos que nós encontramos de frente a frente com o sujeito de direitos, que ele trata da liberdade do ser humano, pessoa física, mas também ele trata das entidades civis, das associações, das entidades não governamentais, para que dentro dessas associações, o indivíduo que faz parte dela, formando então a associação, formando então essas entidades, ele traz o seu direito reservado, buscando então ali a luta à liberdade e à dignidade da pessoa humana. Boa tarde, meu nome é Nilza. Hoje falaremos sobre o trabalho da professora Letícia, mais precisamente Direitos Humanos, onde o tema relatado, proteção do direito da diversidade sexual. É uma realidade histórica. O preconceito é muito antigo. Isso cria uma rejeição de forma de recusa para um bom convívio na sociedade. No artigo 1º, que são direitos, que são os princípios fundamentais, mais precisamente no inciso 3, relata a dignidade da pessoa humana. É um dos princípios, um dos 3 primeiros princípios fortíssimos a ser respeitado. Não é o que vem acontecendo. O desrespeito em si, a agressividade na família, na religião, na cor, no sexo, vem sendo desrespeitado. No artigo 3 da Constituição, inciso 4, também relata que promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso também não vem sendo respeitado. Vemos com frequência agressividade, pessoas sendo mortas pela opção sexual, sendo chutadas no meio da rua. Isso relata que não vem sendo respeitado o direito em si da pessoa. Essa não aceitação, devemos refletir sobre o que falar, e isso é um ato de sabedoria. Nós vamos estar falando agora sobre proteção dos direitos à diversidade sexual no sistema global de direitos humanos. Nós temos testemunhado o processo de internacionalização dos direitos humanos e de humanização do direito internacional. Nós temos visto que a Declaração de 1948, ela deu uma inovada na gramática dos direitos humanos, quando ela introduziu a chamada concepção contemporânea de direitos humanos. E isso foi marcado pela universalidade e a indivisibilidade desses direitos. Mas por que universalidade? Porque clama pela extensão universal dos direitos humanos sobre a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como um ser essencialmente moral,
dotado de unicidade existencial e dignidade. E isso é um valor intrínseco à condição humana. E a indivisibilidade, porque ela entra como a garantia dos direitos civis e políticos, e ela é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais. Nós começamos a perceber que, a partir da Declaração de 1948, começou a se desenvolver o direito internacional dos direitos humanos, mediante a adoção de inúmeros instrumentos internacionais de proteção. Então, essa Declaração de 1948, ela conferiu um lastro, uma unidade valorativa a este campo do direito, que é direitos humanos. E ela deu ênfase na universalidade e na indivisibilidade, e também na interdependência dos direitos humanos. Vale ressaltar que, de lá para cá, olhando dessa forma, os diversos sistemas de proteção de direitos humanos começaram a interagir em benefício dos indivíduos protegidos, ou seja, tentando proteger os indivíduos de alguma forma, ao adotar o valor da primazia da pessoa humana. Estes sistemas, eles se complementam, somando-se ao Sistema Nacional de Proteção, a fim de estar proporcionando a maior efetividade possível na tutela e promoção de direitos fundamentais do cidadão, do indivíduo. Agora eu vou estar fazendo a conclusão do nosso trabalho, mas antes disso nós vamos ver um pequeno vídeo que foi feito em 2017, levado até o CDH, uma pauta para estudar um estatuto sobre a diversidade sexual. O Estatuto foi elaborado pela Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil e foi apoiado por 100 mil pessoas. Assim como existe o Estatuto do Índio, da Igualdade Racial, de Criança e Adolescente, da Juventude, de pessoas com deficiências, agora também nós temos uma proposta de Estatuto da Diversidade Sexual. Ele traduz os sonhos, as esperanças e o desejo, de uma significativa parcela importante da população brasileira. O Brasil é o país em que mais se mata pessoas por sua orientação sexual e identidade de gênero. Só nesse ano, que ainda não acabou, já foram 371, mas ontem já aconteceu mais uma. Então, a cada 21 horas se mata alguém no Brasil por esse tipo de delito, e nós não temos uma lei que diga que isso é crime, que isso qualifique que é um crime de ódio. Bem, nós vimos esse vídeo, muito interessante esse vídeo, assim como existe o Estatuto da Criança, o Estatuto do Índio, existe também essa luta em prol desse Estatuto da Diversidade Sexual. É um direito que cada um tem. Isso independe, eu como religiosa, como batista, independe de situações adversas. É um direito fundamental que cada pessoa tem, independente de religião, de raça, de cor, independente da crença, do credo de cada um. Cada pessoa tem o seu direito e precisa lutar por esses direitos. Então, para concluir, o artigo 1º da Convenção de 1966, que essa convenção ela tratou sobre a discriminação racial, sobre qualquer forma de discriminação, fala o seguinte: artigo 1º. Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Vale dizer que a discriminação significa toda distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha por objetivo ou resultado
prejudicar ou anular o exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e liberdades fundamentais de qualquer pessoa, nos campos político, econômico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro campo. Logo, nós entendemos que a discriminação significa sempre desigualdade, né? Então, o reconhecimento jurídico da identidade de gênero abrange a afirmação em lei e na prática do direito das pessoas de terem sua identidade de gênero reconhecida socialmente e em documentos oficiais, independentemente de cirurgias, tratamentos ou outras medidas. A jurisprudência, atualmente, a jurisprudência global, ela tem sido capaz de romper com a indiferença às diferenças, na afirmação do direito à igualdade com respeito às diversidades. Os direitos humanos, eles simbolizam o idioma da desproporção. O que significa isso? Significa ver no outro um ser merecedor de igual consideração e profundo respeito, dotado do direito de desenvolver as potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena. E aí nós concluímos da seguinte forma: a ética, orientada pela afirmação da dignidade e pela prevenção ao sofrimento humano, nos leva a entender que todas as pessoas possam, de fato, livre e plenamente exercer o direito de ser, com autonomia e dignidade, independente de quem seja e da situação em que ela esteja.